Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém. Você está me ouvindo bem aí? Amém. Graças a Deus. Sabe, queridos, é importante que nós estejamos sempre com o coração disponível para ouvir a palavra. Acho que tem mais ou menos uns 15 dias, nós estávamos na igreja do Moraes, celebrando o aniversário de 2 anos daquela igreja. E quando eu estava escrevendo, o que ia ser ministrado ali, o Senhor trouxe algo no meu coração. Eu lembro que quando eu fiz o rema, tinha um pastor nosso, o pastor Washington, e hoje ele já está com o Senhor, mas ele era um dos professores, e ele falava ali naquela aula da experiência que ele teve em abrir obras. Ele já tinha aberto muitas igrejas no Brasil, ele tinha a experiência de abrir igrejas. E naquele momento ele compartilhava conosco uma sabedoria que ele adquiriu por esse trabalho de implantar igrejas. Então ele dizia assim, ele disse, olha, se você me perguntar o que é preciso para abrir uma igreja, eu sei de como. Eu sei quantas cadeiras precisa, eu sei quantos ventiladores são necessários, eu sei de tudo quanto é que precisa. E o Espírito Santo me trouxe aquela fala dele, mas não para lembrar exatamente daquilo que ele falou, mas para acrescentar um conhecimento. Sabe, queridos, que para abrir uma igreja é importante mesmo a gente saber quanto precisa de cadeiras, quanto precisa de ventilador, mas a principal ferramenta que o Espírito Santo precisa é de corações disponíveis. Amém. Ele precisa de um povo, ele precisa de alguém que esteja desejoso de receber a palavra. E quando um coração sedento pelo Senhor se disponibiliza e deseja, então ali nós já temos tudo que é necessário para abrir uma igreja, porque todas as outras coisas elas vão chegar. Amém. Então veja, nós estamos aqui no GGLIM hoje pisando naquilo que um dia foi a oração de vocês nas casas. Vocês estavam se reunindo nas casas, nas calçadas, nas áreas, e ali havia corações disponíveis. E tudo isso chegou porque um dia vocês desejaram. Então vai chegar muito mais. Porque o que é necessário para se fundamentar uma igreja é exatamente pessoas com coração desejoso para aprender de Deus. Então essa noite, sabe, queridos, não há nada que impeça a propagação da palavra. A gente já começou em pé de siriguela, em calçada, e é como o Felipe ministrou aqui no início. Nós estamos bem mais avançados que os nossos irmãos da igreja primitiva. Isso. E eles ganharam uma cidade, um estado, um país, uma nação sem ter luz nem celular, só com a palavra no coração. Então aqui nós temos muito mais do que precisamos. Se a energia chegar, se ela faltar, não se perturbe, a gente vai continuar, porque tudo que é necessário para que essa noite seja um sucesso já existe. Amém. Primeiro, Deus, que tem todo o interesse de derramar o seu conhecimento sobre nós. E você, que está desejoso por aprender, saiu da sua casa e veio hoje aqui. Então Deus, a Bíblia diz que Deus, ele não é injusto, para não ver o trabalho das nossas mãos. Deus é um bom pagador. Então, você não vai voltar para a sua casa do mesmo jeito. Não porque eu estou aqui ministrando, querido, entenda isso. Eu sou só uma ferramenta. Eu estou aqui para te servir. Mas muito mais por causa da expectativa do seu coração. E eu sei que Felipe já orou, nós já oramos, mas eu quero orar de novo. A oração nunca é demais. Então, se você puder curvar a sua cabeça aí, vamos orar um pouco. Pai, eu te rendo graças, meu Pai, por esse lugar, Senhor. Ele é a resposta de Deus para essa cidade. Eu creio, meu Pai, que essa igreja, ela abre as portas, meu Pai, para ministrar uma palavra que não fica só nessas 4 paredes, Pai, mas ela irradia, meu Pai, ela avança em todas as direções. E nós cremos, meu Pai, no avançar acelerado dessa obra, porque há famílias, há adolescentes, há crianças precisando, meu Pai, receber as instruções da Tua palavra. E eu creio, meu Pai, no crescimento dessa obra, no fortalecimento, por Deus mesmo, chamando nome de pessoas para se achegar a essa obra, para se ajuntar a essa carruagem. Aleluia. Ao mesmo tempo, Senhor, nós já te agradecemos pelo expandir dessa obra. Amém. Eu sei que ela já se fortalece, Pai, mas nós oramos por nascente,
Nós cremos, meu Pai, a palavra da fé chegando lá, Pai. Aleluia. Assim como quem sopra sobre uma brasa, nós sopramos sobre aquela cidade. Amém, Pai. Crendo, Senhor, num avivamento, meu Pai, num começo novo do Senhor para aquela cidade. Nós te louvamos porque cada uma dessas pessoas que estão aqui, meu Pai, são responsáveis, meu Pai, por expandir essa palavra nesse lugar. E eu creio que hoje eles estão recebendo ferramentas divinas, meu Pai. E a palavra aqui ministrada não vai cair apenas na mente como informação, mas principalmente no coração, como verdades, meu Pai, que vão ser vistas nas atitudes, nas práticas de cada dia. Nós te pedimos que o Teu Espírito Santo sopre vida na letra e que nós possamos aprender em Ti, porque Tu és bom e és fiel em todo o tempo. E nós te rendemos graça, meu Pai, porque a luz da palavra, ela já brilha em nossos corações. Por isso nós te somos gratos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, nós estamos hoje com essa responsabilidade de estudar essa matéria chamada integridade. A gente não vai falar uma matéria, é um módulo, né? Você está fazendo parte de um curso chamado discipulado. E ele acontece não somente aqui em Gegeli, mas todas as igrejas Verbo da Vida no país, elas têm como bom costume, toda vez que um povo novo chega na igreja, discipular. Por quê? Porque agora você se ajuntou a uma carruagem, você faz parte de um ministério. E mais do que justo que você entenda, que você saiba como é que ele funciona, o que é que nós cremos e quais são as primeiras ferramentas que vão nos ajudar nessa caminhada, para que a gente fortaleça os nossos passos nessa caminhada em Deus. Então, quando a gente estava vindo para cá, eu vi o poste lá que estava caído, né? E aí eu disse, eita, lá em Gegeli não vai ter luz não, olha o poste caído aí. E o carro que ia na frente, ele já começou, antes que a gente visse o poste, ele já começou a sinalizar que tinha alguma coisa errada na frente. Ele tinha vários galhos na pista, nem aquilo que todo mundo faz quando tem algo atrapalhando ali o bom fluxo da pista. E aí, quando a gente percebeu, ele já foi para o acostamento. Aí eu disse, eu vi um poste que caiu. Aí Cláudio disse, olha, esse carro ele veio para resolver. Mas sabe, queridos, que nada na vida do crente é comum. Quando eu falei isso, o Espírito Santo ministrou algo no meu coração, né? E ele falava algo a respeito de cada um de vocês que está aqui essa noite. Sabe, queridos, que vindo de Araripina para cá, a gente conta muitos postes. E é tão comum que a gente nem liga, né? Vai passando e sabe que tem muitos postes. Mas deixa só um cair para você ver a diferença, né? Então, aquele que caiu, ele impediu que a luz continuasse. Então, veja como cada um de nós é importante. Sabe que talvez as pessoas não saibam o seu nome, não saibam a sua história, não saibam de onde você veio, mas os céus contam conosco, porque a luz que passa por as nossas vidas precisa chegar em pessoas. E às vezes a gente pensa, eu não sou importante. Mas pare para você ver. Se você parar, a luz do Senhor vai deixar de chegar em outras vidas. Então, por que o céu celebra? A Bíblia diz que o céu entra em festa quando um pecador se arrepende. Porque é mais um poste que se levanta para a palavra de Deus seguir. E sabe, queridos, glória a Deus, porque mais se postes são tão importantes quanto mais nós, filhos de Deus. Então, glória a Deus por sua vida, por você vir aqui para aprender da palavra. Sabe que o que você está aprendendo hoje, ele não é só para você. Tem mais pessoas lá na frente que hoje você não conhece, que hoje você não sabe, mas elas estão dependendo da sua fidelidade aqui hoje. Elas estão, sem nem te conhecer, elas estão dependendo lá no futuro da sua obediência aqui. Então hoje você aprende, o Senhor está te fortalecendo,
Mas fique certo, querido, que mais na frente o Senhor vai precisar de você. Hoje sou eu ensinando, amanhã é você. Amém. Ensinando para outras pessoas. Então, por isso que você trata de prestar bem atenção. E já que veio, vamos aprender mesmo aquilo que o Senhor reservou para nós esse dia. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Então, o nome do módulo que nós vamos estudar essa noite se chama Integridade da Palavra. São 8 módulos e, como eu disse, cada pessoa em cada lugar do Brasil que começa a fazer parte do Verbo da Vida, mesmo que ela venha de uma igreja, que ela seja já até pastor nessa outra igreja, mas quando vem para o Verbo da Vida é preciso passar por esse momento que você está passando aqui. Eu já passei, Claudio já passou, Felipe também. Então todos nós já passamos por esse discipulado. Como eu disse, são informações e ferramentas importantes para a sua carreira em Deus. Então, esse módulo de hoje, chamado Integridade da Palavra, ele traz justamente o que o nome está dizendo. Quando a gente fala esse nome íntegro, nós precisamos imaginar, né? Sempre que nós ouvimos uma palavra, nós guardamos na nossa cabeça um significado que combina com aquela palavra. Por exemplo, se eu disser bola, aí a sua mente já procura uma bola, porque você já conhece. Se eu disser cadeira, todo mundo tem uma imagem que corresponde à palavra que você aprendeu. Então, quando você pensar nessa palavra integridade, ele está falando de algo completo, de algo que é pleno, que não tem falhas, que não tem rachaduras. Ele é íntegro. Quando a gente diz que alguém é íntegro, nós estamos dizendo que essa pessoa tem bom caráter. Mas essa palavra hoje, ela se refere justamente à Bíblia, à integridade da palavra. Então, o objetivo dessa matéria, desse módulo, é conversar com você a importância da palavra, como ela é imutável, ela não muda, como ela é infalível, né? Não tem falhas na palavra de Deus, ela é íntegra. E por que é importante a gente estudar esse módulo hoje, né? Integridade da palavra? Porque quando nós nascemos de novo, naquele dia que você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, o Senhor te deu 2 ferramentas importantíssimas. A primeira foi o Espírito Santo. Quando você fez a confissão, imediatamente ele veio morar dentro de você. Ele veio fazer morada dentro de você. Ele reconectou o seu espírito com Deus. Então ali você nasceu de novo no Espírito. E então ele nos deu a sua palavra. Então a Bíblia é a nossa ferramenta, é o nosso manual de fé e prática. Nós não apenas ouvimos, mas precisamos colocar em prática aquilo que ela nos ensina. Então, se é algo que faz parte da nossa vida, se é um manual que eu vou utilizar durante toda a minha carreira de fé, então eu tenho que conhecer. Lógico que nesses 50 minutos que eu vou ficar aqui com você falando sobre esse módulo, eu não vou conseguir trazer tudo que ela tem, mas pelo menos uma luz a respeito de como ela se constitui, como é que ela foi escrita, é importante para as nossas vidas. Então, o objetivo dessa matéria é dizer para você que Deus e a sua palavra são um. Então, não tem como a palavra de Deus dizer uma coisa e Deus fazer outra, não. Ele falou, e quando ele falou, a Bíblia diz que ele mesmo vela para que ela seja cumprida. Então, ela é o nosso manual de fé e prática. Nós precisamos compreender que ela é o recurso, né, de Deus, é a palavra de Deus para as nossas vidas, e que a partir de hoje, a partir do dia que nós nos disponibilizamos a ser cristãos, essa é a nossa ferramenta fundamental. Então, a Bíblia, algumas pessoas podem olhar e achar que é apenas um livro, mas para além daquilo que é espiritual, e eu vou falar para você, eu também vou falar para você de como a Bíblia é um dos livros mais influentes, né, da nossa vida, da nossa história, da constituição da nossa história aqui no Ocidente. Você sabia que aquilo que a Bíblia tem, ela inspirou cultura, inspirou leis, a ética, tantas coisas que as pessoas vivem aí fora e elas dizem que não querem a Bíblia, mas que já faz parte da vida delas. Houve um tempo atrás um filósofo chamado Voltaire. Ele disse uma coisa, ele criticava muito o cristianismo. E ele disse assim, olha, em 100 anos
Isso ele viveu em 1600, 1700. E aí ele disse assim: em 100 anos a Bíblia vai ser esquecida e as pessoas só vão conseguir encontrar ela em museus. E ele disse assim: eu vou entrar na floresta do cristianismo e vou cortar todas as árvores. Em 100 anos ninguém vai saber o que é isso. Mas sabe, queridos, aquele homem, no dentro dos seus estudos, ele só é lembrado se alguém for lá ler e saber dele. Mas a Bíblia é um livro que existiu antes dele, durante a existência dele e depois. Amém. Sabe que aquele homem morreu, mas a palavra de Deus, ela não morreu. Ela está viva. E cada árvore dessa que ele disse que ia cortar, ele não conseguiu. Porque essa árvore é você e sou eu. Nós estamos levando a palavra de Deus. E sabe que uma coisa interessante, a casa dele, quando ele morreu, se tornou uma casa publicadora de livros, e não qualquer livro, mas da Bíblia. Uma das gráficas dele se tornou a fazer impressões da Bíblia. Então, quando a gente lê sobre isso, a internet diz assim: é uma ironia. Mas sabe, querido, não é ironia não, é uma resposta de Deus. Não tem quem possa parar essa palavra. Aleluia. Ela é poderosa, amém. Ela é viva. Amém. Mas enquanto ela estiver fechada, as informações estão apenas aqui dentro. Mas quando nós abrimos, ela passa a ser parte da nossa vida. Então a Bíblia foi um dos primeiros livros a ser impresso em grande escala, né? Antes já havia, né, na China, eles faziam umas impressões chamadas xilografismo, que eles desenhavam numa tábua e faziam tipo um carimbo. Mas a primeira impressora de Gutenberg, que foi um alemão, que imprimiu em grande escala, a primeira impressão dela já foi a Bíblia. Então a Bíblia foi o primeiro livro de grande volume a ser impresso, já vendeu mais de 5 bilhões de cópias. Ela continua no best-seller mundial como um dos livros mais vendidos. Então, a Bíblia é o poder de Deus para as nossas vidas. Amém. E nós possamos olhar para essa ferramenta, para esse recurso, para esse poder de Deus de uma forma diferente e extraordinária. Então, nós precisamos saber que a Bíblia, ela foi um livro que foi escrito num período de 1500 anos. Então, ela levou muito tempo para ser escrita. E foram mais de 40 autores, né? Cerca de 40 autores que escreveram a Bíblia. Algumas pessoas diferentes que viveram em épocas diferentes, alguns nem se conheceram. Então, o que torna a Bíblia, esse livro tão poderoso, é justamente isso. Porque imagine, se eu passasse um papel aqui e tive uma caneta e começasse uma história, né? Quem já viu aquela história do telefone sem fio, né? Aquela brincadeirinha que a gente diz uma coisa no ouvido e vai passando, aí quando chega lá no último, o último diz uma coisa totalmente diferente do que o primeiro, né? Então imagine se eu começasse uma história aqui, desse aqui a Lucas um papel e uma caneta, se começa uma história aí e cada um tivesse que continuar, imagina a bagunça que ia dar só esse grupinho. E veja a perfeição da palavra de Deus. Pessoas que viveram em épocas diferentes, que nem se conheceram, algumas nem se conheceram. E reis, escravos, pessoas médicos, pessoas muito diferentes, cobradores de impostos, escreveram. E no conjunto dos livros a gente não encontra nenhuma, querido, contradição. A Bíblia é uma revelação perfeita. Então é através dela que Deus se revela para a gente. Se a gente quiser conhecer a Deus, é através da leitura da palavra. Amém. Então, durante esses 1500 anos, 40 homens diferentes escreveram a Bíblia, e a Bíblia é um livro inspirado por Deus. O que é inspirado? Vocês já ouviram aí uma história de psicografar, né, que um homem diz que os seus sentidos é arrebatado e alguém toma a mão dele e sai escrevendo, né? Mas a Bíblia não é assim. Aqueles homens que escreveram, eles não tiveram seus sentidos roubados. Não era como se alguém tomasse conta do corpo dele, não. Eles recebiam uma inspiração divina. Então, eles estavam plenos das suas faculdades mentais, mas eles estavam recebendo a inspiração divina. Por isso que a gente diz que a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Então, apesar de que homens a escreveram, mas ela foi inspirada. E por que nós sabemos disso?
por causa das profecias, né? Elas se cumprem. Homens que viveram em tempos comuns falaram de coisas que nós vivemos hoje, sem que eles nem conhecessem, porque a palavra de Deus é a revelação do próprio Deus para as nossas vidas. Então, se a gente tivesse mais luz, eu ia pedir para você fazer isso, mas você pode fazer sempre na sua casa. Então, você sabe que a Bíblia, né, ela é um conjunto de 66 livros. Esse nome Bíblia, ele vem do grego biblion, que significa o conjunto dos rolos. Por que rolos? Porque a Bíblia nem sempre foi assim, como nós conhecemos, esse livrinho arrumado, tudo prontinho. Né? Os primeiros eram escritos em pergaminho, em rolos, que ficavam guardados em determinados lugares. Então, o conjunto desses livros, desses rolos escritos, formam a Bíblia. Então, nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele tem 39 livros e eles são divididos em categorias. Depois eu vou pedir para Felipe passar no grupo que vocês têm as fotos que eu ia passar aqui nos slides. Mas ele tem 39 livros. 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. E a Bíblia, como ela está organizada aí na sua mão, ela não está escrita, não está organizada de forma cronológica, assim como foi acontecendo. Ela foi separada, foi classificada em categorias. Então, nós temos no Antigo Testamento livros chamados de Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que foram escritos por Moisés, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros, eles são chamados, né, de livros históricos. Eles contam ali, Pentateuco, eles contam ali a história do povo de Israel. Ele conta desde a criação do mundo até a entrada ali na Terra Prometida. Então, nós temos a Bíblia dividida, classificada em livros, né, em categorias diferentes. Então, eu vou abrir aqui para ir. Você não vai conseguir abrir aí porque está escurinho, mas eu vou ler com você um texto que está em 2 Timóteo 3,16, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, como eu falei para você que a Bíblia é um livro inspirado, a própria Bíblia atesta isso para nós, de que ela é um livro inspirado. E é tão importante a gente conhecer a Bíblia. Eu vejo que o que Jesus fazia. A Bíblia diz em Lucas, no capítulo 2, no versículo 39 também, no versículo 46, que Jesus, ele crescia, ele se enchia de sabedoria. Aí você pensa, mas Jesus não era o Filho de Deus, ele não era Deus encarnado, ele precisava estudar a Bíblia? Precisava. E ele não foi uma coisa assim que veio para a cabeça dele, né, assim, só por aproximação, igual a gente faz no cartão de crédito não, né? O cartão, quando a gente chega no lugar que ele diz assim, aproxima, aí você vai lá e passa o cartão, aí ele só porque aproximou, aí foi os dados do seu cartão para aquela maquininha. Mas com a palavra de Deus não é assim não. A gente precisa estudar. Não é só andar com a Bíblia debaixo do braço não, e nem com ela fazendo uma bolsinha não. Porque não é pela aproximação não, querido. É por entrega, é abrir, é ler, é viver essa palavra em nossas vidas. E era isso que Jesus fazia. A Bíblia diz que ele era ainda um menino. A família dele foi para Jerusalém para participar de um momento do que estava acontecendo ali, né? Todas as famílias precisavam ir ao templo uma vez por ano. Ele foi até aquele local e de repente ele se perdeu da mãe e do pai. A mãe achou que ele tinha se perdido, mas na verdade ele estava bem contrário. Ele estava no templo conversando, discutindo com os mestres da lei, homens que passaram a vida todinha estudando a Bíblia. Jesus ainda um menino, assim como Lucas é agora, né? Ainda mais novinho. E ele já falava, e a Bíblia diz que as pessoas, elas ficavam pasmas com a inteligência daquele menino. Então a Bíblia diz que ele se enchia, ou seja, ele não era enchido não, ele se enchia, ele mesmo buscava estudar.
e estudava, e por isso ele crescia em graça e em sabedoria. Então, se Jesus precisou da palavra, quanto mais nós. Amém? Amém. Então, nós precisamos conhecer essa ferramenta preciosa. Então, o primeiro livro, os primeiros livros que eu falei para você, a Bíblia, o Velho Testamento, eu não gosto de dizer velho, dizer antigo. O Antigo Testamento, ele é dividido em categorias. E que categorias são essas? Então, ele tem os livros poéticos, tem o Pentateuco, os livros poéticos, profetas maiores e menores, os livros históricos e os profetas menores. Então eu vou falar assim rapidinho, porque quando a gente está mostrando é melhor. Mas eu vou falar de uma forma que você vai visualizar aí. Então imagine, 5 caixinhas, 5 caixas. Cada caixa tem um nome. Então é justamente a forma como está classificado os livros no Antigo Testamento, para que a gente possa entender direitinho. Às vezes a gente diz assim, eu queria ler a Bíblia, mas não entendo. Às vezes eu abro assim não entendo. Então é importante a gente saber que a Bíblia fez essas categorias de textos para que às vezes a gente pensa que ela é uma cronologia, que ela vai sendo organizada ali de acordo com como foram acontecendo as coisas no tempo. Mas não foi assim que ela foi organizada. Então, em primeiro lugar, você precisa saber que lá no início não tinha capítulo, nem versículo e nem esses títulos que aparecem, não. Era só o texto direto. Eles escreviam no pergaminho o texto direto. Mas à medida que as coisas foram se modernizando, vai chegando o entendimento, Deus vai usando pessoas. Então, uma pessoa, ela decidiu dividir a Bíblia em capítulos. Já é uma ajuda grande. Aí depois de um tempo, outro veio e trouxe os versículos. E na organização de hoje, tem os títulos, aquelas frases que vêm antes dos capítulos, para a gente entender o que é que vai acontecer ali na sequência. Então, antes, tinha só o nome do livro e toda a história. Mas agora, glória a Deus, veja como Deus preparou a melhor parte para a gente, Tá bem facinho para a gente. Então, a primeira parte são os 5 primeiros livros, que são o Pentateuco. Aí depois vem os livros. Quem é o Pentateuco? Então são os 5 primeiros. Já falei para você: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Aí vem os próximos 5 livros, que são os livros poéticos. É aqueles livros que a gente gosta de ler, Salmos, até mesmo quem não é da igreja evangélica, da igreja católica, gosta de ler os Salmos, gosta de ler Provérbios, porque eles têm uma linguagem mais aproximada, assim, que a gente entende melhor. Então, são como lições para a nossa vida. Então, Jó, Salmos, Provérbios, o livro de Eclesiastes e Cantares são chamados de livros poéticos. Porque veja como Deus é perfeito, Às vezes a gente está estudando na escola, aí vem aqueles poemas, aqueles textos, aí a gente sabe, para que isso, esse negócio rimado, Isso não é de Deus, não. Mas na verdade, veja como Deus é poderoso. Ele trabalha até na arte. As coisas que a gente pensa que aprende na escola que começou lá, na verdade elas começaram em Deus. Amém. Então esses livros, como as pessoas não tinham a Bíblia escrita, não tinham os rolos na casa delas, elas não tinham. Então como era que eles passavam a tradição, de forma oral? Então eles criavam músicas, sabe? Aqueles salmos de Davi eram músicas. O livro de Salmos ele não foi escrito somente por Davi, ele tem várias outras pessoas que escreveram também. Então o que é que eles faziam? Eles escreviam músicas, poemas, coisas rimadas, para que ficasse fácil de quem ouvir guardar. Então elas iam para aquele lugar onde as pessoas estavam ali, cantando a palavra, rimando, falando daqueles textos maravilhosos. Elas ouviam e tinham que levar para a sua casa no coração, porque não tinha. Às vezes a gente está no culto, aí o pastor está lá em Ararendina, o pastor está pregando. Aí eu disse, gostei disso que ele falou, eu vou anotar. Aí depois eu pensei, não, eu não vou anotar não, eu vou deixar aqui em casa, eu vou assistir, aí eu volto e anoto. Olha que facilidade, Mas ele não tinha isso não, tinha que ouvir e ali aprender. Isso me lembra de que eu fui dar aula no Rema, lá no Piauí. O Rema, a escola bíblica, que você vai fazer em nome de Jesus. Todos vocês que estão aqui, em nome de Jesus. Então eu fui dar uma aula lá no Piauí, no Rema. E uma das coisas, um
um dos pré-requisitos é que os alunos saibam ler. Mas lá tinha um senhor que ele não sabia ler. E eu não sabia disso. Alguém fez a matrícula dele e não sabia que ele não sabia ler. E quando eu estava dando aula, aí tinha gente que ficava com sono, abria a boca, mas ele ficava assim, ó, o tempo todinho, olhando para mim, de olho arregalado. Aí quando chegou no dia da prova, aí ele levantou e saiu. Aí eu disse, o irmão não vai fazer a prova não. Aí fui lá atrás, né? Disse, o que foi que aconteceu? O irmão saiu por quê? Ele passou mal? Aí a filha dele disse, não, papai não sabe ler. Aí ele ouve toda a matéria e ele não esquece de nada. Aí no dia da prova, eu leio a prova para ele e pergunto, papai, isso é verdadeiro ou falso? Aí ele só responde, só diz se é verdadeiro ou falso. Então veja o esforço que aquele homem tinha que fazer, mas ele prestava atenção demais e recebia a palavra. E o rema ficou ali, a palavra revelada ficou no coração dele. Então, lá nos tempos antigos, não era também assim, as pessoas, nem todo mundo sabia ler. Então, dependia de alguém. Então, tinha também os livros poéticos. Então, a gente tinha o Pentateuco, a gente tem aqui, né, a divisão da Bíblia. No Pentateuco, tem os livros poéticos, aí tem os profetas maiores, que são aqueles livros que tem muitos capítulos. Por exemplo, Isaías, tem mais de 50 capítulos. Então, por que chama de profeta maior? Será que é porque ele era maior que os outros? Não. É porque o tempo de atuação dele foi mais tempo. Ele passou mais tempo atuando como profeta. Então, nós temos 5 livros que são dos profetas maiores. Ou seja, que o tempo de atuação deles como profeta lá naquele tempo foi bem grande. Então, como exemplo, eu já falei de Isaías, aí tem o livro de Jeremias. Quando você pegar a sua Bíblia, você vai ver o livro de Jeremias também tem um montão de capítulo. Tem o livro de Lamentações, Ezequiel, esse aqui tem capítulo mesmo, e Daniel também tem muitos capítulos. Aí vem os profetas menores. Aí por que eles são menores? Se os maiores era porque eles tiveram mais tempo de atuação, os menores é porque eles tiveram pouco tempo de atuação. Então, nós temos 12. Então, olha, a gente já fez 3 categorias de 5. 5 do Pentateuco, 5 poéticos e 5 dos profetas maiores. Aí agora vem um número maior. São 12 livros no Antigo Testamento, que são os livros históricos. Eles contam a história do povo de Israel. Aí tem aqueles livros que quando a gente está lendo, né, aí a gente está assim, tem um número na frente, por exemplo, tem um palitinho lá, aí tem Samuel. Aí é primeiro Samuel. Aí depois quando você passa, aí já tem 2 palitinhos. Oxe, aí exatamente, é o segundo Samuel. Então são livros que foram divididos. Aí a gente tem Josué, Juízes, Ruth, aí vem o Samuel, primeiro Samuel, segundo Samuel. O livro de Reis também é dividido em 2, primeiro Reis, segundo Reis. Crônicas, também primeiro e segundo. Aí vem Esdras, Neemias e Esther. Então a gente já falou de 4 categorias. E vem a última, que é os profetas menores, que é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, se você pegar a sua Bíblia, na primeira folha ali tem o índice, né? Tem ali todos os livros que estão na sua Bíblia. E eu aconselho que sempre que você tiver a oportunidade, leia, né? Eu comecei a fazer umas aulas com o Lucas, porque quando a gente está na igreja, eu vejo que ele tem dificuldade de encontrar os livros. E aí eu comecei estudando com ele e pedi para ele abrir a primeira página e dizer os nomes. E engraçado, a gente pensa que porque é filho de crente, é crente também, né? Que já sabe tudo que a gente sabe. Mas não é. Então eu vi Lucas engasgando o nome dos livros, né? Na hora de dizer Deuteronômio. Era porque nomes grandes que não eram tão comuns para ele. Mas aí é importante para a gente também abrir lá e ler, para que a gente fique familiarizado. Aí eu fiquei fazendo um joguinho com ele. Eu só vou dizer os livros e você vai dizer se está no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Então uma parte ele acertava, outra não. Mas é esse exercício que vai fazendo a gente ficar familiarizado com a palavra de Deus. Amém. Então, abre, sempre que você tiver, vai ler um versículo, mas deixa eu abrir aqui a primeira página, deixa eu ver quais são o nome desses livros que tem aqui.
Crônicas, Neemias. Eu lembro que eu aprendi na escola dominical com uma música. Né? Tinha uma música lá que cantava, só foi eu também, né, Felipe? Eu acho que a gente aprendia ali, não que o Felipe seja da mesma idade que eu, né? Eu fui professora de Felipe, bebê, né? Mas é porque faz parte da vida do departamento infantil, ensinar os livros. Aí ainda hoje, às vezes, quando o ministro diz, abre lá em Sofonias, aí eu vou cantando mentalmente. Cadê, meu Deus? Vai. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó. Aí vai, né? Se eu for cantar, aí você vai embora. Mas foi assim que eu aprendi. Então é um exercício também pra gente. Então, veja que esses livros, eles são importantes e eles contam a profecia, eles contam a história do povo de Israel, como Deus chamou Abraão e a descendência dele, né, Isaac, Jacó, e toda aquela história que a gente já ouviu, toda organizada aí no Antigo Testamento. Aí vamos para o Novo Testamento, que é justamente, a gente tem mais familiaridade, né? A gente gosta mais de ler. Mas às vezes a gente pensa que conhece e não conhece. Deixa eu perguntar para você, qual é, você lembra aí, o nome dos 4 evangelhos? Dos primeiros, tá? Mateus, Lucas, João. Pronto, isso. Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora deixa eu perguntar, esse nome, o nome desses evangelhos, todos esses foram discípulos de Jesus? Quem acha que... Não precisa você responder para mim, não. Você vai pensar aí. Você acha que Mateus, Marcos, Lucas e João foram os discípulos de Jesus? Então a gente pensa que sim, né? Que todos esses foram discípulos. Na verdade, discípulos eles foram, mas eu estou falando em relação aos apóstolos, aqueles 12 que andavam com Jesus. A gente acha que sim, né? Mas não. Desses, apenas 2 foram apóstolos, que eram Mateus e João. Marcos escreveu ouvindo, alguns historiadores dizem que ele ouvia o que Pedro dizia e escrevia. E Lucas é um médico gentil, ele nem era judeu, né? E aprendeu e escreveu o evangelho por meio de pesquisas. Então veja como é interessante, a gente pensa que todo mundo era dos apóstolos, né? Mas não, desses aí só 2. Então como é que está organizado o Novo Testamento? Então ele está organizado assim, ele tem 27 livros, os 4 primeiros são os evangelhos, então está dividido os evangelhos que são 4. Aí só tem um livro histórico, que é o livro de Atos. Por que ele é histórico? Porque ele conta a história do início da igreja, depois que Jesus veio, morreu, ressuscitou e foi para o Pai. E aí ele vai contar os 30 primeiros anos da igreja. Como a igreja se fundamentou ali através dos apóstolos e tudo. Então a gente só tem um livro histórico. Enquanto no Antigo Testamento tem 12 livros históricos, o Novo Testamento só tem o livro de Atos. Aí depois vem as cartas paulinas, que são as cartas que Paulo escreveu. Então ele ia de cidade em cidade, né? Arrebanhando o povo, ensinando, fazendo as pessoas conhecerem a Cristo. E quando ele saía daquele lugar, ficava ali uma igreja. Então, quando ele estava em outro lugar, a forma que ele tinha de ensinar aquele povo era enviando cartas. Então, nessas cartas tem muitas coisas que não eram só para aquele povo lá, não. Muitos ensinamentos que servem para a nossa vida hoje. Então, sabe quantas dessas cartas ele escreveu que a gente diz assim... de certeza, né, que foi escrito por ele, porque ainda tem a carta aos Hebreus que não tem um autor e alguns estudiosos atribuem que foi Paulo que escreveu, mas a gente não tem certeza, porque ele tem uma outra linguagem, alguns dizem que foi Apolo, mas também atribui a Paulo, mas certinho mesmo que foi ele. 13 cartas Paulo escreveu, então são chamadas as cartas paulinas. Então, no Novo Testamento a gente tem os evangelhos, 4 evangelhos, tem um livro, que é o livro histórico, o livro de Atos, e tem 13 cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo. Mas tem outras cartas também que foram escritas por outras pessoas, e essas são chamadas de cartas gerais, são mais 8.
né, que é a Hebreus, Tiago, Pedro, que também tem dividido em 2 partes, né, primeiro e segundo, também João, dividido em 3 partes, e o livro de Judas. E para finalizar, um livro de revelação, que é o livro de Apocalipse. Então isso é só para que a gente possa ficar curioso, depois quando chegar em casa, né, estudar, você tem essa apostila aí que pode trazer para você alguns direcionamentos, mas a importância do módulo é trazer pelo menos um clarear, né, sobre aquilo que são as escrituras para a nossa vida e da importância. Então, o próprio Jesus, ele dava testemunho da importância da palavra. Então, lá em Mateus 4, quando a Bíblia diz que ele vai ao deserto, né, e passa ali 40 dias em jejum, orando, a Bíblia diz que depois Satanás vem ali para tentar Jesus. E ele usa, olha só como ele é horrível, né? Ele quer usar a palavra para constranger Jesus. Mas lembra que Jesus se enchia de sabedoria, então ele não tinha como ser enganado. Então Jesus responde a Satanás e diz assim: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus estava atestando que a palavra é o pão de Deus para as nossas vidas. Então, se a gente alimenta a nossa carne pelo menos 3 vezes ao dia, isso eu digo 3, mas às vezes a gente come até mais, né? Fica ali beliscando, mordendo, e atrás de umas coisinhas. Por isso que a gente tá assim, fortinho, fofinho, né? Porque come demais. Então, se a gente alimenta o nosso corpo, imagine o nosso espírito. Se a palavra de Deus é pão para o nosso espírito, se a gente não lê, a gente está matando o bichinho de fome. Então, é importante que muito mais do que quando a gente lembrar, eu vou comer agora, então deixa eu lembrar aqui de um versículo, deixa eu ler a palavra, porque eu preciso também alimentar o meu espírito. Jesus disse aqui, olha, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então nós precisamos viver desse pão que é a palavra. Amém. Ele também diz, porque em verdade, em Mateus 5,18, porque em verdade vos digo que até que passem o céu e a terra, não será omitido nem um só i, uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Então a palavra de Deus, ela é imutável, ela não vai mudar, ela não vai se modernizar, porque o mundo está pensando diferente. Ah, mas o mundo agora tem um modelo diferente. Sabe, queridos, a palavra de Deus, ela não muda. E é aí onde está a nossa segurança. Amém. E nós não servimos a um Deus que hoje quer a gente, amanhã não quer, né? Ele é um Deus imutável. Amém. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Está escrito em Marcos 13:31. Então lembra que eu falei para você daquele filósofo que chegou um tempinho na Terra para passar ali no máximo, acho que 70 anos, que a nossa expectativa de vida hoje é maior do que naquele tempo, que ele não tinha vacina, não tinha nada, morria bem mais cedo. Então, digamos que ele veio para passar aí pelo menos 50 anos na Terra e já veio dizendo que ia acabar com a Bíblia, né? Mas a Bíblia mesmo atesta que céus e terras passarão, mas a palavra de Deus não passará. Amém? 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 A Bíblia também diz em Hebreus 1:3-4 que Deus sustenta todas as coisas pelo poder da palavra. Sabe quem está segurando esse teto aqui acima de mim? É a palavra. Você pode dizer, não, são as paredes e as colunas. Mas sabe, a Bíblia diz que todas as coisas, elas são sustentadas pela palavra de Deus. Amém. Sabe que tem um cientista que ele diz assim, que pouca ciência faz os homens não acreditarem em Deus, mas a profunda ciência os fazem conhecer Deus e sua profundidade. Então, as pessoas vêm para passar só um tempinho nessa terra e acham que sabe tudo, né? E se abrem a boca para dizer assim, eu não acredito em Deus. Mas sabe, queridos, a Bíblia diz que a própria natureza, ela dá testemunho de Deus. Tem gente que diz assim, eu não acredito em Deus porque eu não posso ver. Queridos, a própria natureza, ela dá testemunho de Deus. Deus deixou uma pista da sua existência na natureza. Se eu dissesse para vocês, olha, eu quero que todo mundo vá para casa e vocês têm uma atividade só, vocês vão ter que fazer uma folha de uma árvore, só uma folha, não precisa fazer a árvore toda não. Você vai chegar aqui com uma folha igual que a da folha da árvore. Ninguém, e você volta, que se você voltar com isso aqui eu dou 100 mil reais. Você ia e eu não ia ver nunca mais. Porque
ninguém consegue, querido. Uma folha simples. E se conseguir, ele consegue pela própria folha que já existe. Então, uma simples folha, quanto mais o sol, quanto mais as estrelas, quanto mais todas as coisas que existem, querido, que se nós vivêssemos aqui 1 milhão de anos, a gente não ia conseguir explorar tudo de conhecimento que existe na natureza. Então, todas essas coisas, elas já dão testemunho de Deus para as nossas vidas. Todas são sustentadas pela palavra. Então, por que é importante a gente conhecer a palavra que nós carregamos de um lado para o outro? Porque nós vamos ser, vamos ficar seguros daquilo que ouvimos. Eu poderia muito bem ler a palavra e dizer para você que é daquele jeito e pronto. Mas eu estou ensinando você como manusear a palavra. Porque a partir do momento que você ouvir essa palavra sendo ministrada aqui, você pode consultar na sua Bíblia. Você pode chegar na sua casa, porque a Bíblia é o único livro que a gente lê na presença do autor. Amém. Ele está conosco enquanto nós estamos lendo. Ainda hoje acontece, queridos, eu tenho o quê? Acho que 20 anos de crente ou mais, né? Que a gente tem 21 de casado, tem mais de crente, muito mais. E ainda hoje, eu me vejo aprendendo coisas novas em versículos que eu achava que conhecia. Mas porque a palavra de Deus, ela é sempre nova, ela se renova nas nossas vidas, ela tem sempre algo da parte de Deus, que a presença dele conosco nos revela. Então, quando você ouvir uma palavra aqui, você não precisa ouvir ela como certa. Você pode chegar na sua casa, abrir a Bíblia e consultar. E isso, sabe que teve um povo na Bíblia que fez isso, chamado os bereanos. Eles eram de Beré e Paulo foi lá ensinar. Imagina o apóstolo Paulo ensinando. Eu acredito que se ele ficasse ensinando a noite todinha, eu queria ficar lá no pé. Muito bom. Mas os irmãos de Bereia não só se contentaram com isso, não. A Bíblia diz que quando eles terminaram de ouvir a Paulo, eles pregaram as escrituras para saber se era daquele mesmo jeito. Aí sabe o que foi que Paulo disse? Paulo não ficou ofendido. Paulo disse, eles são mais nobres do que todos os outros. Eles são mais nobres do que os de Tessalônica. Os bereanos, que eram duas cidades, dois lugares diferentes, né? Então, Paulo disse, olha, esses irmãos aqui de Bereia, eles são mais nobres do que os de Tessalônica. Porque enquanto eu ensinava, eles iam para as escrituras para saber se era daquele jeito. Então, é desejo de Deus que a gente seja como os de Bereia. Isso que eu estou dizendo aqui para você, você tem que chegar na sua casa e você tem que consultar. Você tem o Espírito Santo junto com você, te ensinando. Então, que dicas, né, que você precisa entender para desfrutar melhor da palavra de Deus? Então, seja disciplinado e busque ler todos os dias. Aí você pensa, mas eu não lembro não. Eu não lembro de tudo que eu leio não. Aí eu lembro de um testemunho de um irmão lá nos Estados Unidos, que a igreja dele é num estádio. Eles compraram um estádio e a igreja dele é num estádio. Fica no Texas, Austin. E eu vi um testemunho de um irmão que encontrou com o pai dele, que foi o fundador dessa igreja. E aí, ele encontrou ele no aeroporto e disse, eu queria muito falar com o senhor. Eu vejo lá as suas pregações, sua igreja é tão grande, me dê dicas, né, de como eu aprender melhor a palavra. Aí aquele homem, cheio de sabedoria, mas também muito simples, disse assim, leia todo dia. Leia todos os dias a palavra de Deus. Ainda que você não lembre, quando você colocar ela para dentro, no dia que você vai mais precisar, ela vai sair de dentro de você. Então, sabe que quando a gente lê a Bíblia, não fica somente na nossa mente, não. Fica principalmente no nosso coração. Então, entra no nosso espírito. E quando a gente menos espera, aquela palavra, ela vem nas nossas vidas. Você não estava nem lembrando, mas um dia que você colocou para dentro, você tem depósito, onde o Espírito Santo pode ativar, pode puxar e tirar de dentro de você aquela palavra de uma forma muito poderosa, muito preciosa. Sabe, queridos, eu nunca dirigi em BR, porque o meu esposo, ele me ensinava com muita cautela. Ele dizia assim, é perigoso dirigir na BR. E tinha um professor que ele dizia assim, qualquer erro é fatal. E eu tinha medo de dirigir na BR. E eu estava morando no Rio Grande do Norte.
E a minha avó, que era muito querida para mim, estava internada em Recife, estava nos seus últimos dias. Então, Claudivan não podia ir me deixar do Rio Grande do Norte, lá em Recife. E aí, eu disse, mas eu posso ir. Eu tenho um carro, eu tenho carteira. Eu vou fazer essa viagem. Aí eu falei com o Claudivan, e Claudivan ficou assim um pouco temeroso, mas ele não me colocou medo. Ele disse, se você quiser ir, pode ir, mas espere um pouco, mas não dá tempo de esperar, eu tenho que ir. E aí eu decidi que ia, arrumei todas as malas, coloquei no carro, mas sabe aquele medo ali na porta, porque eu ia ter que levar meus filhos, e aquela tensão. E aí eu fui dormir, no outro dia na hora de sair, e eu comecei a orar, eu disse, Senhor, e agora eu vou, não vou, meu Pai? E aí quando eu entrei naquele banheiro, querido, como Deus é poderoso e a palavra de Deus é preciosa, eu não estava nem lembrando daquele versículo. E quando eu sentei ali no banheiro, sozinha, orando, falando com Deus, aí veio de dentro aquela mensagem, né? Diz assim, em paz saireis, em alegria sereis guiados. Ou é o contrário, né? Em alegria saireis, em paz sereis guiados. Quando eu estava com a Bíblia aberta, mas um dia, em algum lugar, aquele versículo entrou dentro de mim. E no dia que eu precisei, o Espírito trouxe a tudo. E naquela hora, uma paz invadiu meu coração. Amém. E eu dirigi, queridos, e foi uma bênção. Vim dirigir, Claudivan sempre acompanhando, né, aquela localização em tempo real. Aí quando eu parava, eu dizia, parou por quê? Eu disse, não, eu parei no posto. Então, assim, até a hora que eu cheguei naquele lugar. Então, sabe que a palavra que você está ouvindo hoje, você pode dizer, eu fui para o culto hoje, nem combinou com o meu dia. Mas não se preocupe não, porque no dia que precisar, ela já vai estar aí dentro. Mas você precisa vir, você precisa ouvir, você precisa aprender, você precisa ler todos os dias. Nem que seja um versículo, mas abra a sua Bíblia, querido. Sabe que um soldado, ele não deixa de treinar nem um dia enquanto ele está ali no exército. Porque lá para onde ele vai, um momento só pode significar a vida dele. Então assim também é nas nossas vidas. A palavra de Deus é esse instrumento que deve estar moldando, ferramentando, fortalecendo a nossa vida. Certa vez um irmão disse assim, chamou o pastor e disse, eu vou sair dessa igreja. Aí o pastor disse, por quê? Aí ele disse, porque já tem 20 anos que eu sou dessa igreja. E eu não lembro de todas as palavras que foram pregadas aqui. Eu nem lembro o que foi falado ontem. Aí o pastor disse, tudo bem, irmão, mas eu quero falar uma coisa para vocês. Eu sou casada há 35 anos e todos os dias a minha mulher cozinha para mim. E se você me perguntar se eu lembro de tudo que ela fez para mim, eu vou dizer para você que eu não lembro. Mesmo das comidas mais gostosas, eu não consigo lembrar de todas. Mas uma coisa eu digo para você, que foi a força dessa comida que me deixou vivo até hoje. Então a mesma coisa acontece com a palavra de Deus. Você pode até não lembrar, querido, mas eu te certifico que foi ela que trouxe você até aqui. Amém. Então quando a gente escuta a palavra de Deus, ela fortalece, ela traz estruturas, ela traz o poder de Deus para as nossas vidas. Não é à toa que esse módulo Integridade da Palavra está aqui nas nossas vidas, estudando esse dia, porque isso é uma ferramenta importante. Então, se você tem dificuldade, dê preferência inicialmente ao Novo Testamento. Não estou dizendo que não tem que ler o Antigo, tem que ler também, porque tem muita bênção. Mas você pode começar pelo Novo Testamento, porque é uma linguagem que é mais para nós nesses dias. Mas eu preferi, quando chegou o tempo de ler toda a Bíblia, eu preferi começar do Antigo Testamento mesmo. É para que eu entendesse, e tem ferramentas que podem nos ajudar. Eu nunca tinha lido a Bíblia toda, até que um pastor de Petrolina chamado Edilson de Lira, ele colocou lá na internet um canal em que ele nos fazia ler a Bíblia, ler só 5 capítulos por dia, e ele explicava. Aí quando ele explicava, ficava tão fácil, e com ele eu consegui fazer pela primeira vez a leitura da Bíblia toda. Então, se você quiser fazer isso hoje, eu também te aconselho. O nome desse canal é Bíblia Todo Dia, lá no YouTube. Então, ele dá aulas e ele explica bem direitinho, né? Toda a Bíblia, ele faz a leitura junto com você. Você lê antes de assistir o vídeo, né? E ele vai dizendo lá, explicando direitinho. Então, me ajudou muito.
As epístolas, né, que são as cartas, apesar de não ser tão simples, falam mais do nosso dia a dia da vida cristã. Então também é um bom lugar por onde você começar a ler a palavra. Então também tem livros. Eu vejo aqui, às vezes, lá na nossa livraria, você foi lá em Araripina, você conheceu lá a livraria, você viu a igreja, os pais têm uma livraria do lado, né? E aqui futuramente vai ter, não precisa ter um prédio, mas geralmente quando as igrejas começam, colocam um estande, né? E vai lá colocando livros, porque esses livros nos ajudam muito. Às vezes a gente não entende, mas tem alguém que entendeu um versículo e escreveu um livro todinho explicando pra gente. Então esses livros eles também são importantes. Então se você quiser anotar, né, depois eu vou mandar um nome aí para Felipe, mas tem um livro do irmão Kenneth Hagin chamado A Palavra de Deus. Tem outro também chamado Crescendo Espiritualmente. E um que também é chamado Bem-vindo à Família de Deus. Então esses livros eles nos ajudam a entender mais a Palavra de Deus. Então durante esse período, o que eu quero mesmo é incendiar o seu coração com o entendimento de que você precisa mergulhar, né, na palavra. E hoje nós temos tantas ferramentas, às vezes, mas eu não consigo ler direito porque a minha vista não me deixa ler, eu preciso de óculos, eu não tenho óculos, mas você pode ouvir, né? Tem lá na internet, tem canais que você pode baixar e ouvir no seu celular, você pode ouvir a palavra de Deus e vir à igreja principalmente. Mas não desista, irmãos. Todos os dias se esforce em ler a palavra. Comece por um versículo e vá aumentando. E você vai ver o poder de Deus, né, confortando teu coração, te ensinando, te levando a ser socorro de Deus para outras pessoas também. E é muito importante a gente entender algo, que não é sobre eu saber todos os versículos decorados, ainda que eu só saiba um, mas pratique na minha vida, isso é poderoso demais. Então não é só, tem gente que diz, versículo tal, tá em tal lugar, no livro tal, e diz de cor, mas não vive, né? Aí a gente tem que viver. A Bíblia diz que nós, no livro de Esdras, né, que ele encontrou o livro da lei e ele se determinou a aprender, viver e ensinar. Né? Tem gente que faz o contrário, ensina primeiro, aí depois quer aprender, depois quer viver, né? Mas ele fez a ordem direitinho. Ele aprendeu, viveu e ensinou. Então, glória a Deus por esse tempo que nós estamos aqui. Eu sei que vocês estão com calor e que está escuro, mas eu creio que aquilo que poderia ser partilhado essa noite foi, e que você ficou pelo menos curioso para ler mais a sua Bíblia, mais estimulado para ler um pouco mais a palavra, que é a ferramenta de Deus para a sua vida. Amém? Amém. Eu gostaria que você ficasse de pé. Nós vamos encerrar esse momento de oração. Nós estamos em uma aula, sabe, queridos? E esses momentos de estudo, eles são tão importantes. Talvez você, eu queria essa aula para eu chorar, para eu correr, para eu me tremer. Mas os depósitos, eles estão sendo feitos no seu espírito. E Deus está trazendo coisas preciosas, ferramentando você. Eu sei que os exercícios lá na academia, eles não são fáceis não. Eu passei uma vida toda sem ir para a academia. Aí quando eu fui na primeira semana, eu pensei que eu ia morrer, não aguentava. Não aguentava subir a escada, não aguentava descer, era muito... Mas sabe que com o tempo aquilo foi melhorando. Então hoje você também está no treinamento. Amém. Eu sei que dói, porque a gente queria estar em casa deitado, né, assim, no ventilador, no ventinho na praça, ou conversando, lanchando. Mas você fez algo precioso, você deu uma melhor parte do seu dia para Deus. E Ele fica feliz, e eu sei que Ele vai te ajudar a aprender mais e fazer de você um instrumento dele nessa terra. Amém? Amém? Então feche seus olhos. Pai, muito obrigada por esse dia, meu Pai. Esse dia é a respeito de filhos teus, Senhor, que te amam tanto, Senhor, te amam tanto. Acreditam tanto nessa palavra, meu Pai, que eles saem das suas casas e vêm até essa reunião para aprender mais de ti. Eu peço, Pai, que tudo aqui que foi ensinado, Senhor, caia no bom solo do coração, e a partir de hoje eles vão olhar para essa palavra, meu Pai, com sede e fome dela. E que quando eles sentarem, qualquer um de nós, meu Pai, sentar para estudar, para ouvir dessa palavra, o Teu Espírito Santo estará conosco, nos inspirando, nos ensinando, nos mostrando o caminho, Pai, porque essa Tua palavra é a única verdade para as nossas vidas.
E por isso nós te rendemos graça por essa noite, por esse dia. Amém. Porque não é sobre conforto, mas é sobre obediência, Pai. E que privilégio, Senhor, nós temos de estar neste lugar, nesse dia, para aprender da Tua palavra. E eu te rendo graças por essa obra, por esse crescimento. Em nome de Jesus. Amém.